Alô, galera do YouTube! Professor Fred, da área de Química, equipe Dascalos, para falar de um assunto muito importante, que sempre aparece em provas de vestibulares e Enem. Hoje nós vamos falar sobre os isótopos. E aí, você lembra sobre esse conceito? O que é importante você guardar sobre esse assunto? Vamos lá, galera! Turminha, o mais importante no início, claro, é você entender o que representa essa palavra isótopo, ok? Turminha, isótopo significa que eu tenho átomos que têm o mesmo número de prótons. Você pode, galera, confirmar isso através da palavra isótopos, sem nenhum esforço para você guardar. Por quê? Iso significa igual. E esse P que você está vendo aqui nos isótopos, ó, faz você lembrar de número de prótons. Então, isótopos é quando eu tenho átomos que possuem o mesmo número de prótons. Agora, galera, o que você não pode se esquecer? Quando eu falo de isótopos, você tem que entender que eu estou falando o mesmo número de prótons, e os prótons, na verdade, é a identidade de cada átomo. Os prótons é o que nós chamamos de número atômico. É através dos prótons que eu realmente sei de qual átomo eu estou falando. É como se fosse a identidade de cada elemento. Então, toda vez, quando eu falo de isótopos, você tem que entender que esse parentesco só acontece com átomos do mesmo elemento. Isso significa que o símbolo tem que ser o mesmo. Nessa imagem, você está vendo os isótopos de um dos elementos mais importantes. Aquele elemento que tem maior quantidade no nosso universo, que é o hidrogênio. Eu estou querendo te dizer que não existe apenas um tipo de hidrogênio. Existem 3 tipos de hidrogênios. E eles são diferentes em quê, galera? Em relação à massa. Pode analisar. Você tem o hidrogênio de massa igual a 1, o hidrogênio de massa igual a 2 e o hidrogênio de massa igual a 3. E por que as massas são diferentes? Olha dentro do núcleo desses elementos, galera, desses átomos. Você vai perceber que a massa é diferente porque o número de nêutrons é diferente. Se você pegar o elemento de maior quantidade, o átomo de maior quantidade, o isótopo de maior quantidade, é o hidrogênio de massa 1, também conhecido como prótio. Tá? Quando você encontra um átomo de hidrogênio em qualquer lugar, você tem 99,9% de chance de ter encontrado aí o prótio, ok? Então, além do prótio, você também tem o hidrogênio de massa igual a 2, que é o deutério, e o hidrogênio de massa igual a 3, que é o trítio. Galera, perceba que o prótio ele não tem nenhum nêutron dentro do núcleo. Já o deutério, você tem aí, no caso, um nêutron no núcleo, e o trítio você tem 2 nêutrons dentro do núcleo. Turminha, quando eu falo para você sobre um isótopo, qualquer exemplo que eu pegar para você, entenda que eu estou falando de átomos que têm as mesmas propriedades químicas. Por quê, Fred? Porque estou falando de um átomo que pertence a um único elemento, já que as propriedades químicas dependem do número atômico, que é o que você chama de número de prótons, tudo certo? Então as propriedades químicas são idênticas, mas se você for pegar as propriedades físicas, que já está mais relacionado com massa, tamanho do átomo, você vai perceber que eu tenho propriedades físicas diferentes. Então os isótopos têm propriedades químicas iguais, mas propriedades físicas diferentes. Um exemplo que eu estou usando aqui para vocês são os isótopos do urânio. Ô Fred, você me disse que o hidrogênio um chama prótio, o outro deutério e o outro trítio. O urânio também vai ter nome assim, tão específico? Galera, não, apenas o hidrogênio. Ah, mas tá, como que eu vou saber se você está falando do urânio que está à esquerda, do que está à direita ou que está do meio? Galera, quando você tem isótopos, como eles são sempre do mesmo elemento, o jeito de você conversar com outra pessoa e discriminar, especificar cada um, é você falar a massa, porque é o que eles têm de diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho urânio 235. Então, quando você vê o nome de um elemento
escrito em um texto, tracinho e um número, é a massa. Eu estou especificando para você de qual isótopo eu estou falando. Você já viu falar, quando aconteceu o acidente com isótopo radioativo lá em Goiânia, o Césio 137. Esse 137 é o quê? A massa, ok? É assim que eu vou discriminar e especificar cada isótopo. Então você tem aqui no caso urânio 235, urânio 236 e urânio 238. São 3 tipos diferentes de urânio que possuem as mesmas propriedades químicas, mas propriedades físicas diferentes. Ok? Tudo certo? Galera, a maioria dos elementos da tabela periódica possuem realmente isótopos na natureza. Tá? Agora, olha uma coisa muito interessante. Eu quero que você entenda que cada isótopo na natureza tem uma porcentagem, uma probabilidade de ser encontrado. Então, esse quadro aqui traz para a gente os 3 isótopos do urânio e a porcentagem que eu consigo, por exemplo, encontrar o átomo de urânio em um óxido de urânio. Perceba que o urânio 238 tem uma probabilidade de ser encontrado 99%, mais de 99%. Agora, gente, preste muita atenção na dica que eu vou te dar, que mas muita gente não entende ou acaba confundindo. Olha só, apareceu aqui pra gente o isótopo do cloro. São 2 isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. Mas, se eu for olhar na tabela periódica, você vai encontrar um dado que é a massa dele como 35,5 aproximadamente. Ô Fred, mas espera aí, a massa do cloro é 35, 37 ou 35,5? Galera, entenda que quando eu coloco para você o elemento e o número em cima, eu estou falando de algo que nós chamamos de número de massa, ok? E é diferente daquele número que está lá na tabela periódica. Aquela massa que está aqui na tabela periódica, galera, nós chamamos de massa atômica. E a massa atômica que vai lá na tabela periódica é a média ponderada dos números de massa de cada um dos isótopos, tá? Então, se realmente eu chegar para você e perguntar, ô Fred, quantos cloros existem na natureza que tem massa 35,5? Eu vou te responder, nenhum. Nenhum. Só existe cloro com massa 35 e cloro com massa 37, né, gente? Até porque o número de massa é a somatória de prótons e nêutrons. Não tem como eu ter meio próton ou meio nêutron, né? Então, a massa que vai lá na tabela periódica se chama massa atômica e é uma média ponderada. Então, entenda, galera, que o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, é diferente da massa atômica, que é a massa que vai na tabela periódica. Ô Fred, como que eu acho essa massa que vai lá na tabela periódica? Através de uma média ponderada. Para isso, turminha, eu necessito conhecer as porcentagens de ocorrência desse elemento na natureza, senão eu não consigo fazer essa conta. Então perceba como nós fizemos aqui para achar o 35,5, né, aproximadamente, que vai lá na tabela periódica. Nós pegamos a massa de um isótopo do cloro, multipliquei pela sua porcentagem na natureza. Então, por exemplo, peguei lá, ó, a massa, o número de massa do cloro 35, multipliquei pela sua porcentagem na natureza, que é 75%. Depois eu fiz a mesma coisa com o cloro 37, multipliquei pela sua ocorrência, pela sua porcentagem, pela sua probabilidade de ser encontrado na natureza. Fiz essa continha e dividi por 100. Aqui eu estou achando o que nós chamamos de massa atômica, tá? Então, a massa atômica, aquela massa que vai lá na tabela periódica, não é a mesma coisa que o número de massa. A massa atômica é feita através de uma média ponderada dos isótopos. Por isso que, às vezes, esse número não é um número inteiro, ok? Turminha, essa dica é quente e super importante. Então, espero que você tenha gostado. Vai lá, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, para você receber aí mais vídeos relacionados a vestibulares, Enem. Conhecimento nunca é demais, galera. Abraço!